Você vai ouvir uma mensagem produzida pela Verdade que Liberta Curitiba, adorando a Deus, transmitindo vida, cultivando relacionamentos. João capítulo 6, versículos 37 e 38. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, sim a vontade daquele que me enviou. A palavra que eu quero compartilhar contigo hoje é entendendo a experiência da vontade de Deus. Como assim? Quantos aqui querem saber qual é a vontade de Deus para as suas vidas? Todos nós queremos. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Mas eu quero dizer que a vontade de Deus, querido, você vai descobrir ela como uma experiência. A vontade de Deus sobre as nossas vidas, ela é progressiva, é uma revelação progressiva. O que isso significa? Significa que à medida que você vai caminhando na tua experiência com Deus, à medida que o teu desejo por Ele se intensifica, o teu entendimento é ampliado, e assim a vontade de Deus para a tua vida se torna mais clara. Mas à medida em que eu vou caminhando, e aqui que vem a revelação progressiva da vontade de Deus, à medida que o meu desejo e intensidade de conhecê-lo aumenta, e eu prossigo, e aqui entra a perseverança, que nós ouvimos a palavra da Edna semana passada, Deus vai revelando a sua vontade, e assim aquele Robson que estava ali atrás, que não entendia, e não queria essa vontade de Deus revelada naquele momento, ele começa a ter uma revelação progressiva e vai abrindo o entendimento da pessoa, no caso, eu que estou me colocando como exemplo, e aí quando chega o momento você enxerga a vontade de Deus. E eu quero trabalhar contigo esse tema hoje, querido, entendendo a experiência da vontade de Deus. E aqui eu vou te fazer a pergunta de novo, eu sempre gosto de fazer perguntas. Muitos de nós perguntamos assim, ou a maioria das pessoas perguntam, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Foi a pergunta que eu fiz agora há pouco. E eu quero te dizer que essa não é a melhor pergunta a ser feita, ou não é a melhor maneira de se perguntar, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Sabe qual é a pergunta correta? Qual é a vontade de Deus? Não apenas qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é a vontade de Deus? Porque uma vez sabendo a vontade de Deus, meu querido, então eu passo a ajustar a minha vida aos seus propósitos. Essa é a vontade de Deus. Deus tem uma vontade no mundo, Deus tem um desejo no mundo, Deus tem um plano no mundo. Mas, querido, eu te falo isso com o maior carinho, amor e sincero zelo pela tua vida. Não é Deus que tem que se ajustar aos nossos propósitos. Deus é Deus. Tem cabimento você chegar para o presidente do país ou sequer para o prefeito da cidade e falar assim, agora você precisa se ajustar àquilo que eu quero, aos meus negócios, ao meu desejo, à minha vontade. Não tem cabimento você fazer um pensamento humano. Quanto mais você imaginar Deus se ajuste ao meu desejo, aos meus sonhos e à minha vontade. Somos nós que precisamos nos ajustar à vontade e aos princípios de Deus. Quem entendeu diz amém. Em outras palavras, qual é a pergunta correta? Qual é a vontade de Deus para o lugar onde eu estou? Qual é a vontade de Deus para o lugar onde Ele me inseriu? Qual é a vontade de Deus para este lugar? E aí você se ajusta. Qual é a vontade de Deus lá dentro, você dentro do teu trabalho? E aí você se ajusta à vontade de Deus. Nós vamos exprimir um pouquinho mais desse tema, querido. Mas a primeira coisa que eu preciso trabalhar contigo e despertar a tua consciência é que Deus já tem uma vontade. E a sua vontade não é sujeita à minha. Sou eu que preciso estar sujeito à vontade de Deus. Fora desse caminho não há bênção. Fora desse caminho há você escolhendo o teu próprio caminho. E nós sabemos que o coração do homem, a Bíblia diz que ele é enganoso. Ou seja, o homem que vive pelo sentimento, o homem que vive por aquilo que ele acha, fazendo apenas aquilo que ele acha correto, ele entra num caminho enganoso. E aí ele busca, ou ele encontra uma felicidade momentânea. Ele encontra uma felicidade enquanto coisas existem, enquanto coisas permanecem. Quando ele perde aquela coisa, a felicidade dele vai embora. Ele encontra a felicidade dele numa pessoa, e quando ele perde aquela pessoa, a felicidade dele vai embora. Ele encontra a felicidade dele num projeto, e quando ele conclui a felicidade dele, ou quando ele conclui esse projeto, a felicidade dele vai embora. Sabe qual é a alegria que Deus tem para você? Eu sempre falo isso, espero que você esteja gravando. A alegria de Deus sobre a tua vida, ela é profunda. A alegria de Deus sobre a tua vida, ela é plena, porque ela é dentro das circunstâncias. Ela é através das circunstâncias. Não significa que você está com um sorriso de coringa quando as coisas estão dando tudo errado. Mas você encontra a tua fonte de alegria, a tua esperança, não é mais naquilo que você sabe como fazer para resolver as coisas. Porque a tua fonte é diferente.
A tua fonte é em Deus. Aí você entende o que a Bíblia coloca como uma expressão de que dentro de nós, Jesus falando lá, explicando para a mulher samaritana, quem beber dessa água, do seu interior fluirão rios de água viva. É uma constante, um rio não é parado, uma água parada é uma lagoa. Deus fala que vai ter um rio constantemente fluindo a partir de dentro. Não é a partir de fora, da circunstância, daquilo que você vê, é a partir de dentro, é inexplicável. Você quer esse rio sobre a tua vida, amém? Querido, ao saber o que Deus está fazendo, eu sei o que eu preciso fazer. Eu quero conhecer a vontade de Deus. Ao eu saber o que Deus está fazendo, eu sei o que eu tenho que fazer. O foco deve ser Deus e seus propósitos, não a minha vida. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Não, essa expressão não está totalmente errada, já vou falar para vocês. Mas qual é a vontade de Deus? Faz com que o foco se torne Deus e os seus propósitos. E aí a minha vida, ela é abençoada por tabela. Isso não significa que Deus não tem uma vontade específica em relação à minha vida. Preciso deixar claro para você aqui, senão você vai sair tristinho. Ai, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Não está totalmente errado. Não significa que Deus não tem isso. Mas o plano que Ele tem, isso é necessário nós sabermos. O plano que Ele tem para a sua vida, para a minha vida, é baseado naquilo que Ele está fazendo no mundo. Não é baseado naquilo que eu quero, não é baseado nos planinhos que eu escrevo e coloco Deus, ó Senhor, agora age aqui, trabalhe aqui. Os planos de Deus para a minha vida é baseado naquilo que Ele está fazendo no mundo. A visão de Deus não é só pequena, focada em abençoar a tua família, você simplesmente. Querido, Deus está olhando para o mundo. E a vontade de Deus é que o mundo seja abençoado através de quem? De nós. Para saber a vontade de Deus, é indispensável, meu querido, e essa informação é altamente relevante. Para eu saber a vontade de Deus, eu preciso ter um relacionamento com Ele. Você nunca vai saber a vontade de Deus para a tua vida se o teu relacionamento com Ele estiver frio. Se o teu relacionamento com Deus estiver distante, como aquele avião lá no céu, você não vai saber a vontade de Deus. Você vai se pegar fazendo oração após oração. Senhor, o que Tu tens para a minha vida? O que Tu tens através dessas circunstâncias? Por que eu estou passando isso? Quando o meu relacionamento com Ele é distante, eu não entendo a vontade de Deus. E eu já vou te explicar por quê. Eu não consigo entender. Jesus, lá no mesmo Evangelho de João, aqui no capítulo 15, Ele fala assim que, sem mim, Jesus falando, nada vocês podem fazer. Sem Jesus, nada nós podemos fazer. Olha a declaração fabulosa que Ele faz lá em Mateus 11, 28. Venham após mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Tem alguém aqui cansado e sobrecarregado? Todos nós podíamos levantar as mãos, né? Nós nos sentimos assim várias vezes, cansados e sobrecarregados. E olha que Jesus fala, venha até mim vocês que estão cansados e sobrecarregados. Venha, é uma atitude nossa, eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, ou seja, os meus princípios, as minhas ideias, as minhas intenções. Aprendam de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde. E aí, depois que vocês aprenderem de mim, isso envolve relacionamento, venham até mim, sabe? Eu vou aliviar vocês, tomem sobre vocês os meus princípios, o meu jugo, porque aí vocês vão achar descanso para as almas de vocês. Para eu achar descanso, eu gosto de fazer esse exercício contrário, né? Pegar a parte final e depois ir para o começo. Para eu achar descanso para a minha alma, eu preciso ter um relacionamento que envolve ir até o Senhor quando eu estou cansado, tomar sobre mim os seus princípios, o seu jugo, aprender dele. Relacionamento. Você quer conhecer a vontade de Deus, sim ou não? Você precisa desenvolver, querido, o seu relacionamento com Ele. Senão, nunca nós vamos entender a vontade de Deus. Senão, meu amado, você vai passar 10 anos dentro da igreja, repetindo sempre as mesmas coisas. Por quê? Eu não consigo. Olha, Senhor, o Senhor não está aqui. Eu estou orando há tanto tempo. Eu estou te servindo. Eu estou indo lá, domingo após domingo. Vou no PG e as coisas não mudam para mim. Relacionamento. Eu não vou conseguir entender. Não se entende a vontade de Deus simplesmente sentado, salvo e satisfeito, meu amado. Se entende a vontade de Deus tendo um relacionamento com Ele. Deixa eu te dizer algumas coisas. Deus, Ele está sempre operando perto de você. Vamos dizer isso? Deus está sempre operando perto de mim. Deus está sempre operando perto de mim. Eu preciso abrir os meus olhos. Deus está fazendo milagres em vidas de pessoas, não apenas milagres físicos. Eu acho que o maior milagre que existe no mundo é quando uma pessoa tem o seu caráter tratado. Sabe, quando uma pessoa que ela tem a mentira como um hábito e ela consegue ser transformada disso. Quando uma pessoa ela tem o hábito de enganar outros para tomar proveito,
ela consegue se libertar disso. Sabe, quando uma pessoa, ela não se importa muito com as outras, e à medida que ela vai se submetendo à palavra, ela tem esse caráter transformado. Esse é o maior milagre. Quando eu e você estamos mortos no mundo, e fomos resgatados por Jesus através do seu sangue, esse é o maior milagre. Deus está sempre operando perto de mim. E aí vem uma segunda coisa, Deus te convida a se envolver na sua obra. Eu vou citar aqui já alguns versículos. Deus está operando sempre perto de mim. Sempre, eu preciso só olhar e saber. E Deus está me convidando a me envolver. Querido, preste atenção, porque Deus não te convida apenas para você entrar no reino dele, seja salvo. Pronto, acabou para você. Deus te convida a se envolver. E a segunda coisa que eu quero que você repita, diga assim, Deus me convida a me envolver. Sabe o que é isso? Deus está falando para você entrar e jogar. Deus te chamou para uma partida de futebol, para uma partida de vôlei, para uma partida de qualquer que seja. De videogame, sei lá. E Ele não quer que você fique ali assistindo como ele joga bem. Ele não quer que você fique assistindo como o Felipe joga bem, como o Celso joga bem. Deus quer que cada um de nós enxerguemos que Ele está operando ao nosso redor, mas que nós façamos parte daquilo que Ele está fazendo. Deus me convida a fazer parte. Quando você diz que você é um cristão, que você entregou a sua vida a Jesus, significa que você tem uma missão. Que você agora, enfim, até que enfim, encontrou um propósito verdadeiro na tua vida que transcende a linha do mundo físico. Há algo extraordinário, há uma batalha espiritual acontecendo, você faz parte dela. E a recompensa para aqueles que perseverarem até o fim é uma salvação extraordinária, uma eternidade diante de Deus, junto com todos os demais santos. Não é? A recompensa, querido, não é ser livrado de uma eternidade de tormento. A recompensa não é ir ao que as pessoas chamam de inferno, um lugar terrível. Essa não é a recompensa. Essa é a justiça para aqueles que rejeitaram a Deus. Nós já falamos sobre isso aqui. A recompensa é estar diante dele. É poder ter acesso a Deus, vê-lo, senti-lo, receber um novo corpo, um corpo glorificado. E passar uma eternidade, não tocando arpinhas e passeando entre as nuvens, mas são coisas extraordinárias que Deus tem preparado. Jesus fala que vai preparar um lugar para nós. Você tem consciência disso? Uma outra coisa que nós precisamos entender para conhecer a vontade de Deus. Deus, Ele fala pelo Espírito Santo. Aonde? Através da palavra. Sabe, isso aqui é como se fosse uma mensagem criptografada. E aí você lê, não tem muito entendimento. Nossa, o que eu vou fazer com isso aqui? Deus se revela através da sua palavra, mas o único que pode te dar a revelação genuína, clara, como cristal, sem dúvidas, é o Espírito Santo. Não é um mundo de interpretações, meu amado, a essência de que nós precisamos de Cristo para entrarmos no reino de Deus. Recebê-lo não somente como nosso Salvador, mas como nosso Senhor. Senhor manda, Senhor toma conta, tudo pertence a Ele. Cristo é o nosso Senhor e Salvador. É nós que nos submetemos aos seus desígnios e aos seus propósitos, não o contrário. Não há negócios com Deus. O que você tem? O que você de tão precioso, tão valioso? O que você sabe de tão profundo que Deus já não saiba, que você possa barganhar com Ele? Olha, Senhor, eu tenho algo para te contar. Se o Senhor me deixar entrar no teu reino, eu te conto. Senhor, eu tenho um talento para te apresentar. Se o Senhor me permitir, eu te mostro. Tu vai ficar impressionado. Olha só como eu vou cantar agora. Não tem anjo aí, Senhor, que já fez isso. Se for pro lado ruim, eu até acho, né? Não tem anjo que tenha feito algo tão horrível. Querido, não há na terra, não há no céu, nada que se compare, que possa impressionar Deus. Ele criou todas as coisas. E através do seu Espírito Santo, me revela a sua palavra. Como Deus fala comigo? Através da oração, é um mistério. Como Deus fala conosco através da oração? Por que é que Ele escolheu eu ficar falando palavras para a parede e Ele me ouve e Ele me responde? Como que acontece? Eu dobro os meus joelhos e de alguma maneira Ele intervém? Como isso acontece? Esse é um mistério. Esse que é o verdadeiro mistério. Aqui que está o sobrenatural. O fato é, Ele responde. E milhares e milhões de pessoas através da história nos comprovam isso. Você já pode comprovar na tua vida várias vezes como Deus te ouve. E se Ele não tem te ouvido, querido, aumente o teu relacionamento com Ele. Ou melhor, aprofunde o teu relacionamento com Ele.
Deus está operando em todo o tempo ao meu redor. Às vezes sou eu que não enxergo, mas Ele continua operando. Deus não me convida a me envolver na sua obra. Deus fala pelo Espírito Santo através da Bíblia, através da oração, através das circunstâncias. Deus fala. Deus está operando a todo momento. Ele me convida a se envolver. Ele fala comigo, sim, através da sua palavra. Ele fala comigo, sim, quando eu oro, quando eu clamo, quando eu me ajoelho. Mas Ele também fala comigo através das circunstâncias. E eu poderia até acrescentar aqui. Ele fala principalmente comigo através das circunstâncias. Ou Ele fala comigo principalmente através das circunstâncias. Porque às vezes na correria do dia a dia, meu querido, você há de concordar comigo. Nós nos envolvemos com tantas coisas, fazemos tantos planos, e corremos e fazemos isso, e aquilo, e aquele outro. E eu não tenho tempo para ouvir a Deus. Apesar de eu estar vindo à igreja, apesar de eu estar indo ao PG, apesar de eu estar às vezes até falando de Deus para as pessoas, às vezes eu não tenho muito tempo. Às vezes eu não estou com o meu ouvido sensível àquilo que Ele quer falar comigo. Apesar de estar dentro da sua obra. Você entende isso? Amém? Ufa. Por que Ele faz isso? Para revelar os seus propósitos. Para eu ter o entendimento da vontade de Deus, e esse é o tema aqui, eu preciso aprofundar esse relacionamento, e aí vai envolver tudo aquilo que nós já temos dito para vocês várias vezes. Aqui que vai entrar muitas e muitas coisas. O convite de Deus para você, meu amado, é que você trabalhe com Ele. E esse convite, olha como é estranho, esse convite de Deus para que você trabalhe com Ele, Ele vai te levar a uma crise de confiança. Já parou para pensar nisso? Deus te chama para fazer algo. Deus te convida a se envolver mais profundamente. Mas esse convite vai te levar a uma crise de confiança. Por quê? Por que Deus faz isso? Deus é ruim? Será que Deus gosta de ficar ali me torturando e vendo? Não. Deus te ama, nós cantamos aqui. Ele me ama. Ele tem um propósito para mim, sim. Por que Deus faz isso conosco? Nos chama a nos envolver e aí vem uma crise de confiança. Porque essa crise vai exigir de você duas coisas. Fé e ação. E não há outra maneira de você crescer, querido, no teu caminho com Deus. Se você não aprender a ter fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus te chama, e Ele gera muitas circunstâncias para ver essa crise. E eu falo que crise são oportunidades grandes para nós crescermos. Crises são oportunidades de mudança. Crise de confiança, por quê? Porque você fica meio perdido. Você já passou por isso? Será que eu faço isso? Será que eu não falo? Será que eu vou para cá? Será que eu vou para lá agora? O que Deus tem? E agora? E essa crise vai gerar dentro de você fé. Ou vai provar a tua fé. E não vai, ou melhor, vai provar a tua fé e vai exigir uma ação de você. Ou pro lado de Deus, ou pro teu lado. Ou você inclina o teu coração para a vontade de Deus, entende? Que é você que inclina, não é Ele que inclina a sua vontade. Ou eu vou fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu acho. Nós sabemos aonde isso vai dar. O convite gera uma crise de confiança, mas isso exige fé e ação. E é assim que nós crescemos no relacionamento com Deus. Portanto, meu amado, se você tem tido crises de confiança, se alegre. Se alegre porque Deus está tentando te mostrar a sua vontade para a sua vida. Sabe, não há mal nenhum, não há pecado nenhum. E às vezes você ficar ali naquela dúvida. Será que é? Será que não é? Por quê? Porque o passo seguinte, se você está buscando a vontade de Deus, é você se colocar diante dele, Senhor. Qual é a tua vontade? Me mostra, Pai, eu estou numa crise, eu não sei o que fazer agora, para onde eu vou, como eu faço? E aí, quando você se levanta, você precisa agir. Não é só entender, entendi, e agora cruza os braços e espera as coisas acontecerem. Não! Deus te chama. Deus coloca as circunstâncias para você, para que a sua fé entre em ação. E assim você veja. E aqui vem a última parte. Depois disso tudo, é preciso eu fazer ajustes importantes na minha vida. Querido, ajustes. Não é só apertar um parafuso. Eu falei de ajustes importantes. Remover algumas coisas. Instalar algumas coisas dentro. Sabe? Eu preciso remover aquelas coisas que roubam o meu tempo. Eu preciso remover aquele pessimismo constante que qualquer situação que vem eu já acho que vai dar tudo errado. Eu preciso remover alguns sistemas de crença de que enquanto eu não ver acontecer, eu não vou acreditar. E eu preciso começar a instalar algumas coisas neste lugar. Isso que eu estou querendo dizer com ajustes importantes. Eu preciso fazer ajustes importantes na minha vida para eu me unir nessa experiência de Deus, para entender qual é a sua vontade. Se eu não fizer esses ajustes, eu não vou entender a vontade. É por isso que muitas pessoas
patinam na fé durante muitos anos. É por isso que você enxerga muitas pessoas, vem ano e passa ano, e elas estão no mesmo nível. E eu digo que não há mesmo nível, elas estão regredindo sempre. Porque elas vão achando que elas já têm um certo conhecimento, só porque elas vêm à igreja, só porque elas já estudaram não sei o quê, já viram não sei o quê, já fizeram tal curso, mas não colocaram em prática, elas não estão progredindo, elas estão decaindo. Porque ela nunca vai submeter o coração dela a uma pessoa. Essa chegou ontem. Essa quem está pensando que é para me dizer alguma coisa? Olha, está falando só para se achar. Não enxerga mais a exortação do amor. Não enxerga mais que nós estamos aqui sempre a aprender para servir uns aos outros. E aí nunca vai enxergar a vontade de Deus, meu querido. É triste, mas essa é a realidade de muitos, de milhares, de milhões de cristãos hoje. Não conseguem enxergar a vontade de Deus. Não conseguem mais entender a vontade de Deus, porque foram se distanciando desse relacionamento com Ele. Foram se envolvendo às vezes na sua obra, mas foram se distanciando do relacionamento. Sim, querido, isso pode acontecer. Às vezes as pessoas se envolvem com a obra de Deus, mas não se envolvem com o Deus da obra. Se envolvem com as atividades, em fazer eventos, em estar à frente, em fazer e organizar, porque se sentem úteis, e ao se sentirem úteis, porque fazem coisas, se sentem justos. E aqui é um perigo violento em eu me sentir justo. E aí vem o terceiro, que é o mais perigoso de todos, correm o risco de se sentirem dignas. Porque eu faço isso, porque eu prego, porque eu faço aquele outro, porque eu organizo, eu estou à frente. Se sentem dignas de estarem diante de Deus, por aquilo que fazem. Amado, meu querido, com todo zelo, eu digo isso para você hoje, com a maior preocupação para que você trilhe o caminho da salvação. Não há o que nós façamos que nos torne dignos diante de Deus. Romanos 3 diz assim, não há no mundo um justo sequer. Não há um sequer. Isso é seríssimo. É seríssimo. Não há quem entenda. Paulo fala assim que não há sequer quem busque a Deus. Sabe o que isso significa? Que se um homem for deixado a Deus dará, ele não vai buscar. Se lembra que Jesus... Qual é o texto que nós abrimos aqui? Todo aquele que o Pai me dá, esse vai vir a mim. E aí eu não vou lançar fora. A minha própria... eu desci do céu não para fazer a minha vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Preste atenção, meu querido. Ninguém vai procurar saber sobre questões espirituais. Ninguém, a menos que Deus esteja operando na sua vida. E aqui há um entendimento muito forte. Porque quando vocês virem alguém buscando sobre questões espirituais, quando vocês virem alguém perguntando sobre questões espirituais, significa que Deus está fazendo algo nele. Quando alguém perguntar algo para você, ou quando você enxergar alguém perguntando isso, Deus está fazendo algo nele. E aqui onde você e eu entramos, com o alimento, com o suporte. O que Jesus falou? Eu faço o que vejo meu Pai fazer. Olha Deus fazendo algo aqui. Opa. Eu vou te falar várias coisas aqui que Jesus fez a respeito disso. 2 fatores importantes para nós reconhecermos a vontade de Deus ao nosso redor. Primeiro, já falei bastante aqui, nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Ele. Para eu reconhecer a vontade de Deus, eu preciso ter um relacionamento íntimo. Segundo, Deus precisa tomar uma iniciativa de abrir os meus olhos espirituais para eu enxergar o que Ele está fazendo. Senão eu não enxergo. É o que nós vimos aqui. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Deus abre os nossos olhos. E aí quando Deus revela o que Ele está fazendo ao seu redor, esse é um convite para você se unir a Ele. Vamos entender isso? Quando Deus revela o que Ele está fazendo ao redor, ou seja, quando eu enxergo o que Deus está fazendo, quando eu enxergo alguém sendo tocado por Deus, tendo a sua vida trabalhada, abrindo o seu coração, quando eu enxergo qualquer que seja a coisa que Deus está fazendo, Deus está me convidando a me unir com Ele nisso. Deus não te mostra, Deus não te revela. Olha como eu sei, aprendi mais uma coisa hoje. Olha como o meu entendimento está aqui, porque eu já estou há tanto tempo. Querido, Deus não vai te revelar nada se não for para te convidar a se envolver. Quando você vê Deus fazendo algo, já é o teu chamado. Deus já está te convidando. Ei, vem. Você está vendo o que está acontecendo? Se envolve. Fala. Está vendo o desejo dela? Está vendo a pergunta que ela está fazendo? Há algo, eu estou fazendo algo aqui. Ele já está te chamando a se envolver. Participa, se envolve. Sai da tua zona de conforto. Se você quer entender a vontade de Deus, Ele está te chamando a um relacionamento. Sabe, se você não tem enxergado Deus agir ao teu redor, significa que o relacionamento está longe. Significa que o relacionamento está frio. Eu não estou vendo Deus. Onde Deus está agindo? Eu preciso me aproximar dEle. E aí eu pergunto para você, querido, qual é o teu maior envolvimento? Onde é que você enxerga as coisas? Será que você enxerga, você é um excelente profissional, você só enxerga as coisas do trabalho? Não tem ninguém lá no teu trabalho que mereça ou
Melhor dizendo, não tem ninguém no teu trabalho que precise ouvir uma palavra que vem de Deus através da tua vida. Eu não enxergo ninguém. Não tem ninguém na tua família. Não tem nenhum amigo teu que precise. Ah, mas ele cuida da vida dele, não vou me meter. Que está com o casamento, às vezes, indo para o beleléu, ou que não consegue se relacionar com as pessoas por causa da dificuldade do seu temperamento. Se você é realmente amigo, se você é realmente irmão, se você realmente gosta, você vai falar para ele, não simplesmente aquilo que está na tua cabeça, mas você vai procurar alguma maneira de se expressar com que ele entenda. Às vezes não é com palavras, mas se você realmente se importa, você vai fazer algo. Sabe, quando Adão pecou, o seu entendimento a respeito das coisas de Deus ficou obscurecido. A palavra diz que Deus conversava com ele todas as tardes. E depois que ele pecou, ele não conseguiu mais. O seu entendimento ficou obscurecido, ele se afastou de Deus e agora ele tem dificuldade de enxergar onde é que Deus está, onde Deus está falando. E aí Jesus vem para ser a ponte de volta, para esclarecer isso para nós, para que nós tenhamos de novo a capacidade de ver as coisas como elas realmente são. De enxergar o mundo espiritual, não fisicamente. Olha, estou vendo anjo e demônio passeando por aqui. Não, querido. Mas enxergar que há uma batalha por almas. Ou para uma vida eterna, ou para uma condenação eterna. Não existe um meio termo. Não existe um lugar onde eu vou passar por uma avaliação e no final eles vão me deixar entrar. Justiça, Deus é justiça. Há algo acontecendo, querido. E nós precisamos reconhecer a vontade de Deus e o seu convite para nós nos unirmos a Ele. Preste atenção como Deus usa pessoas. Quando Deus estava pronto para julgar o mundo, Ele chamou um cara chamado Noé. Quando Deus estava pronto para construir uma nação para Ele, Ele chamou um homem chamado Abraão. Quando Ele ouviu o clamor dos filhos de Israel sendo escravizados no Egito, Ele apareceu para um homem chamado Moisés. Deus foi a Moisés por causa do seu propósito, não para mostrar para Moisés que ele era o cara, por causa que ele tinha um propósito. Quando o tempo de Deus de resgatar o mundo através do seu filho chegou, Ele foi lá e escolheu 12. Ei, vem aqui, eu tenho uma missão para vocês. Quando Deus está para fazer algo na terra, quando Deus está para fazer algo ao teu redor, querido, Ele vai a um ou mais de seus servos e faz com que eles saibam o que eles têm que fazer. Quando Deus está para fazer algo na tua vida, querido, Ele vai chamar alguém. Ele vai até alguém, Ele vai se apresentar de alguma maneira. E se eu quiser conhecer a vontade de Deus, os meus olhos precisam estar atentos. Como que os meus olhos ficam atentos? Tendo um relacionamento íntimo com Ele. E aguardando Ele abrir os meus olhos. Porque quando Ele abre os meus olhos, eu enxergo o que Ele está fazendo. Se lembram? Quando eu enxergo é porque Deus já está me convidando a me envolver, ao entrar nisso. Quem está entendendo diz amém. Sabe, quando os meus olhos são abertos, Deus me convida a ajustar a minha vida para que Ele possa realizar essas coisas. Quando chegou o tempo de Deus reajustar o mundo através de Jesus, Ele chama 12 pessoas e preste atenção que Ele convida essas 12 pessoas a se ajustarem a Ele. Jesus fala, olha, vem aqui, vocês ouviram olho por olho, dente por dente? Mas eu vou falar uma coisa para vocês, vou aumentar o entendimento de vocês. Se alguém fizer isso, vocês ouviram, alguém fizer isso, faça aquilo. Mas agora, se alguém fizer isso, não faça isso. Ore pelos seus inimigos, vire a outra face. Jesus aumenta, amplia, Ele convida cada pessoa a ajustar a sua vida. Querido, Deus te chama. Você já tem tido experiências com Deus, você já tem uma caminhada com Deus. E precisa que o seu relacionamento com Ele agora, ele se aprofunde, ele deixe de ser superficial, para que você possa enxergar a vontade de Deus. Quando você enxerga a vontade de Deus, aí a sua vida se ajusta aos princípios dEle e você entende todo o resto. O mundo abre uma cortina para você e aquelas coisas que eram estranhas você não acha mais estranho. Sabe a primeira coisa que acontece? Quando a cortina cai dos teus olhos, você enxerga quem você é. Sabe, a tua autoestima não é mais o que dita as coisas na tua vida. Você não fica tentando fazer as coisas para agradar as pessoas, para ser reconhecido. Você já sabe quem você é. Você não se preocupa muito com a opinião das pessoas no sentido de que, eu preciso ser aceito. Você se preocupa com o conhecimento que está dentro delas. Se esse conhecimento leva a uma condenação, leva a uma salvação. Há uma venda caindo dos olhos, querido, e você realmente tem a noção de quem você é, de que se você partir dessa terra hoje, amém, glória a Deus, eu vou me encontrar com o meu Senhor, e se Deus me deixar aqui, amém também, que eu posso conviver mais tempo com os meus irmãos. Isso é libertação de vida. Sabe, nós vemos na palavra de Deus que Jesus, quando ele tinha 12 anos, ele foi no templo, ele estava lá entre os mestres, ele estava comentando a Torá, ele estava já meio que criando teorias e falando um monte de coisas extraordinárias para aquelas pessoas. Elas já ficaram abismadas com isso, com o entendimento que Jesus tinha aos 12 anos.
E agora eu te pergunto, por que é que Deus só o chamou de fato ao ministério público com 30? Se aos 12 ele já tinha um conhecimento tão grande, por que quando ele não fez 20 e poucos, ele já podia estar envolvido e tal? Há algo precioso aqui que Deus fez com o seu próprio filho, querido. Pense uma coisa comigo. A maior parte da vida de Jesus, ele passou como um carpinteiro. Já parou para pensar nisso? A maior parte da vida dele, ele passou trabalhando igual a gente. Levantando cedo, pegando projetos, entregando encomendas, cuidando da sua família. A maior parte da vida dele. Buscando a Deus, claro. Por quê? Deus fez isso com o seu próprio filho. Por que é que nós hoje, principalmente nessa geração, queremos a coisa para agora? Deus me chamou e amanhã eu já tenho que estar à frente de algo. Deus me chamou e amanhã tem que acontecer tal coisa. Eu já fiz essa oração e amanhã eu já quero ouvir essa resposta. Eu quero ter um entendimento disso já. Eu não quero esperar muito, não. Eu quero saber o fim das coisas já. Durante esse processo de conhecer e fazer a vontade de Deus, você pode fazer a seguinte pergunta às vezes. Por que Deus não me dá uma tarefa grande? Por que Deus não me dá algo assim violento para eu fazer, algo de impacto, né, relevante para eu fazer? Talvez Deus possa também te responder. Você está me pedindo para eu te envolver nos grandes movimentos? Você está pedindo para eu te envolver nas grandes coisas? Mas eu estou tentando mostrar para você. Ou melhor, eu estou tentando simplesmente fazer você entender como crer em mim. Você está pedindo para se envolver em grandes coisas? E Deus fala para você, eu estou ainda tentando fazer com que você entenda o que é crer em mim. Paulo era um cara extraordinário, cheio de conhecimentos. Ele ficou alguns anos na igreja de Corinto. E mais tarde, em outro lugar, ele escreve uma carta para eles e fala assim, olha gente, eu fiquei um tempo aí com vocês e eu não pude dar para vocês além do leitinho. Vocês não estavam preparados para coisas mais profundas. Você sabe o que é isso, querido? Você está do lado de alguém que tem um autoconhecimento, que teve uma experiência extraordinária, que ele teve uma experiência sobrenatural com Deus, não sabe se viu a Deus ou não, mas recebeu uma revelação extraordinária, você caminhar com esse cara durante anos, e ele falar para você, olha, eu não pude te falar nem 10% do que eu sei, do que eu gostaria, porque você não entendeu nem o básico. Às vezes nós fazemos esse tipo de oração, Senhor, eu quero fazer tal coisa, eu quero estar em tal coisa, eu quero fazer tanto. E aí Deus fala para nós, olha, você não aprendeu nem a ter um mínimo de fé. Você não aprendeu nem a exercer o mínimo de perdão. Você não aprendeu nem a exercer o mínimo de perseverança naquilo que eu estou te dando. Às vezes nós também podemos olhar para Deus e exigir algo. E Deus pode falar para nós, olha, você ainda não está pronto para essa tarefa. Deus precisa colocar alguns fundamentos básicos na nossa vida. Diga comigo, querido, Deus precisa colocar alguns fundamentos básicos na minha vida antes de me preparar para tarefas maiores. Sabe, existem coisas que precisam ser colocadas hoje em nós para que nós possamos chegar a outros lugares. Por isso que a revelação da vontade de Deus ela é progressiva. Porque os fundamentos básicos da minha fé, por exemplo, lá atrás, eu não estava pronto, não estava preparado para assumir a missão que Deus queria que eu assumisse. Naquele momento, o meu entendimento não estava preparado, o básico não estava na minha mente e no meu coração. Mas à medida que o meu relacionamento com Ele é contínuo e eu me aprofundo, eu vou tendo entendimento. E quando eu tenho entendimento, Deus abre os meus olhos. Olha aqui a minha obra. E aí, quando Ele abre os meus olhos, entra o convite, se envolve. E quando eu me envolvo, gera uma crise de confiança. E agora, o que eu faço e o que eu não faço? Mas essa crise gera uma fé que exige de mim uma ação. E você vê que à medida que isso tudo acontece, eu não estou mais lá. Eu estou caminhando e eu estou me aproximando de Deus. E conforme eu me aproximo, eu entendo qual é a vontade dEle. Aí essa crise começa a diminuir. Quem entendeu diz amém. Para nós encerrarmos essa palavra, meu amado. Alguma vez você já disse algo para o Senhor assim, se o Senhor me der uma grande tarefa, eu vou te servir, Senhor, da melhor forma que eu puder. Se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou fazer, Senhor, da melhor forma. Se o Senhor fizer com que eu ganhe na loteria, se o Senhor fizer com que eu isso, se o Senhor fizer com que aquilo, eu vou fazer. E aí, da mesma forma, Deus olha e fala assim, talvez, olha, eu realmente gostaria de te dar isso, mas eu não posso. Eu não posso pela seguinte situação, se você não consegue ser fiel com o pouco que eu tenho colocado sobre você, como eu vou colocar você sobre o muito? A parábola dos talentos, aquele que foi fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Se você não consegue, meu amado, ser perseverante, ser obediente, ser responsável com aquilo que você tem, fazer prosperar aquilo que você tem,
Sabe, ser relevante para as pessoas que estão ao teu redor hoje. Como é que você quer que Deus te use para fazer coisas maiores? Como é que nós queremos que Deus faça grandes coisas se aquilo que nós temos na mão hoje, nós às vezes levamos com a barriga? Eu quero que o Senhor me coloque grandes coisas na minha vida. Você quer também? Amém? Eu quero, querido. Sabe o que eu preciso fazer para que isso aconteça? Eu preciso olhar para o que eu tenho hoje nas minhas mãos. O que eu posso fazer agora com o que eu tenho. Eu tenho você diante de mim. Eu tenho você diante de mim. Então eu vou ser o melhor que eu puder com aquilo que eu tenho. Eu queria ter um monte de coisas. Se eu tivesse tantos e tudo isso e aquilo, eu ia fazer um grande espetáculo. Faz o melhor com aquilo que está diante de você. Quem são as pessoas que Deus tem colocado na tua frente? Sabe, qual é o valor que você tem dado para aquilo que Deus já colocou diante de você? Faça o melhor, não desista, não desanime. Sabe, eu me senti triste, estou meio triste hoje e tal, não sei, como eu vou alegrar alguém? E aí que você vai alegrar? Você vai buscar a tua alegria em Deus. Senhor, eu vou conversar com tal pessoa e eu preciso exprimir a tua alegria. Porque não é a minha mesma, a minha alegria ela é passageira. Eu estou triste, amém. O seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Por quê? Porque eu tenho um entendimento que a minha força vem dele. O que eu vou dar para as pessoas não vem de mim, tem que vir dele. Eu não posso dar para vocês, querido, o conhecimento que está na minha mente, porque é raso, é simples. Deus precisa passar algo através da minha vida, e Deus vai usar pessoas. Deus vai passar algo através da vida de muitas pessoas, não através de mim, através de você. Deus te convida. Sabe, enquanto eu fui trazendo essa palavra, talvez algumas pessoas passaram pela tua mente, preste atenção. Deus está te alertando. Deus está trazendo essa lembrança na tua mente para que você se envolva, para que você seja relevante na vida dessas pessoas. Às vezes você vai sentir que não é capaz, às vezes você vai sentir que não sabe o que dizer. Lembre o que eu te disse hoje. Hoje, Deus te chama, isso gera uma crise de confiança. Essa crise vai gerar em você uma fé que vai exigir uma ação. E aí você vai crescer. Aí você vai ver Deus agindo através das pessoas. Abre os teus olhos essa semana, querido. O ano ainda não acabou. Abre os teus olhos. Sabe, hoje nós já estamos um pouquinho maior número de pessoas, mas existem muitos bancos vazios, precisando, pessoas que precisam realmente de uma palavra, de ajustar as suas vidas a Deus, não que Deus se ajuste às suas vidas. Há pessoas indo para um caminho de perdição eterna, meu querido. Há amigos teus que precisam ouvir isso. E às vezes eles não estão ouvindo porque a vergonha tem te impedido. Porque você tem mais preocupação do que eles vão pensar de você do que Deus vai estar pensando de você. Há uma missão para nós como cristãos. Peguei várias passagens em que Jesus não fala do conhecimento dele, não fala da experiência dele. Olha aquele que ele fala. O Pai é que trabalha e o Pai faz com que eu trabalhe também. Eu não faço nada por minha iniciativa própria. Eu faço o que vejo o Pai fazer. Eu faço o que vejo o que ele já está fazendo. Querido, você não precisa sair daqui querendo fazer coisas. Você precisa sair daqui, sim, entendendo qual é a vontade de Deus. Olhe, Deus vai te mostrar. Ele já está operando, nós repetimos essa frase lá atrás. Ele já está operando. Faça o que você vê que Deus está fazendo. Deus está tocando no coração desse cara. Eu vou ali, eu vou falar, eu vou incentivar, eu vou discipular, eu vou convidar. Onde Deus está? Senhor, onde o Senhor está agindo? Me mostra. Eu não quero fazer nada por iniciativa própria. O que o Senhor está fazendo? O reconhecimento da atividade de Deus, querido, vai depender do teu relacionamento com Ele. Para você conhecer a vontade de Deus, para você reconhecer a atividade de Deus na tua vida, vai depender do teu relacionamento de amor e depender dele abrir os teus olhos. Se esforce. Se esforce para fazer o melhor com o que já está diante de você. Se esforce para fazer o teu tempo a sós com Deus. Desenvolva isso. Sabe, se esforce na tua leitura, querido, da palavra, no teu plano bíblico, se esforce. Se esforce no teu momento de oração. O tempo para você se preparar para as grandes coisas é hoje. Ser fiel no pouco. Deus vai te colocar sobre o muito. Você recebe essa palavra? Amém? Coloca a mão no teu coração, então eu quero orar contigo nesse momento. Você acabou de ouvir uma mensagem produzida pela Verdade que Liberta Curitiba. Adorando a Deus, transmitindo vida, cultivando relacionamentos. Curta nossa página no Facebook, AV Curitiba.